Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência viajando pela Europa sozinha. Tem muita gente nova aqui no canal que chegou através do vídeo do Nhoque da Paola. Se você é uma dessas pessoas, olá! E eu faço vídeo sobre vários temas, tipo tecnologia, gastronomia, mas o de hoje é sobre viagens. Nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha experiência viajando sozinha e vou também responder umas perguntas de vocês que vocês me mandaram no Instagram. Eu fui 2 vezes para a Europa e nessas 2 vezes o que motivou a viagem foi conferência na área de computação. Eu tinha artigo para apresentar, enfim. A primeira foi em 2017, eu fui para uma conferência em Viena, na Áustria, e aproveitei a escala, a conexão, e fui para Amsterdã também e encontrei uma amiga lá. Na segunda vez, a conferência foi no Chipre. Se você quiser saber mais sobre essa viagem pro Chipre, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como é que eu viajei de graça, só clicar aqui para ver. E eu aproveitei a conexão e fui para Grécia, Atenas e para Zurique, na Suíça. Eu fiquei 4 dias em Atenas e só 1 na Suíça, nem dormi. Então a minha experiência é um pouco específica, porque eu fui para eventos específicos. Eu não escolhi direito os destinos que eu ia conhecer, eu fui ou pela conferência ou pela escala conexão que eu fiz. Então a minha dica é otimizar essa viagem, essa conexão. Se você fizer escala em algum lugar, tenta estender sua estadia. Aí você consegue um voo com melhor custo-benefício e consegue também conhecer mais um destino. Então, como eu expliquei, em Amsterdã eu encontrei uma amiga, então não viajei sozinha de fato, mas para Viena, Zurique e Atenas eu fui completamente sozinha. Para viajar sozinho, você tem que se preparar muito psicologicamente e também fisicamente, porque para poupar dinheiro com transporte, você provavelmente vai andar pra caramba. Para me preparar psicologicamente, eu usei muito do Google Street View para conhecer o lugar que eu tava indo. Então em Viena, eu fiz questão de decorar o trajeto Airbnb metrô para conseguir fazer esse trajeto tranquila, sem nem pensar. Então conhecer a área que você tá hospedado te deixa muito mais tranquilo e você fica menos tenso andando por aí. Em Viena, eu sabia que eu ia precisar pegar trem e metrô para ir do aeroporto até o meu Airbnb. Então, de novo, a preparação psicológica para saber que vai ter algum problema e vai ser um perrengue. Eu não falo uma palavra de alemão e não tem muita sinalização direito nesse percurso. Eu pedi instruções básicas para a moça que me vendeu a passagem e foi isso. Eu tava com medo de errar o caminho? Sim. Tava com medo de ser assaltada de madrugada? Também. Mas não tem o que fazer, tem só que respirar fundo e fazer o seu caminho até o seu destino. Quando você viaja sozinha, você carrega toda a sua bagagem. Claro, não tem ninguém para te ajudar. Eu só não considerei que quando eu fosse pegar o metrô para ir para minha hospedagem, teria escada que eu ia ter que descer e subir. Então eu só me encontrei naquela situação de ter que ficar carregando mala grande, escada acima e escada abaixo. Quando você se encontra nesse tipo de situação, não tem muito jeito, vamos lá de perrengue chique. Confiança nesses momentos de perrengue é fundamental, senão você estraga o seu próprio mindset, você fica nervosa e você estraga a sua viagem. Então você tem que só respirar fundo, ajustar a postura e segurar as malas, escada acima e escada abaixo. Depois, chegando lá na superfície, eu tive que andar cheia de mala até o meu Airbnb, mas passei, vivi e estou aqui. Viajar sozinho costuma ser mais caro do que viajar com alguém, porque você não tem ninguém para dividir as contas. Então, na hora de escolher a hospedagem, tenta encontrar um lugar que seja próximo dos pontos que você quer visitar. Claro que vai ser mais caro do que um lugar super isolado, mas você vai estar economizando no transporte. E a questão do transporte não é só dinheiro. É um potencial estresse que você vai estar poupando a si mesmo, porque é um transporte público num lugar que você não conhece, numa língua que você talvez não fale, então andar a pé é muito mais simples. Fora que quando você anda a pé, você consegue realmente absorver a energia do lugar, reparar coisas que você poderia não reparar, tirar fotos com calma, é muito mais agradável. Claro que cada cidade é uma cidade. Em Atenas, todos os pontos turísticos são mais ou menos ali no meio, e eu fiz esse percurso todo a pé durante os 4 dias que eu passei por lá. Por isso o preparo físico é importante, você vai andar muito. Sapato confortável também é fundamental. Já em Viena, como eu ia para uma conferência, eu acabei pegando o metrô todos os dias para ir para lá porque era um pouco longe. O metrô também na Europa não é muito barato, e essa foi a minha primeira viagem sozinha. Se eu estivesse fazendo agora, provavelmente eu pagaria um pouco mais na hospedagem, ficando um pouco mais perto do centro para fazer um monte de coisa a pé. E em Zurique eu só passei 1 dia, porque a escala ia durar só 1 dia, e eu conheci a cidade inteira a pé e até senti tédio, porque não tinha nem o que fazer mais lá. É um lugar muito pacato, assim, em comparação a, tipo, Atenas ou até Viena. Então cada caso é um caso. Pode ser que seja melhor ficar no centro e pagar um pouco mais de hospedagem, ou pode ser que o centro seja muito caro e valha mais a pena pegar um transporte público. Por exemplo, eu nunca fui a Londres, mas eu imagino que ficar no centro deve ser muito caro, e lá o metrô funciona super bem, então... Uma coisa que pra mim foi fundamental nesse processo de viajar sozinha é comprar um chip com internet. Tem uns serviços que você consegue comprar um chip aqui, eles te enviam pra você no Brasil, pra chegar lá é só colocar, eu recomendo. Vou botar na descrição aqui o que eu usei. Quando você tá num lugar que você não conhece, você precisa saber se locomover, se você se perder, você tem que ter ali um help. Então o celular com internet o tempo todo pra mim é um item essencial numa viagem sozinha. Sempre antes de viajar também, é super importante pesquisar, claro. Você tem que saber quais os pontos turísticos que você quer ir, você pode até entrar em detalhe e fazer rota de cada dia pra saber quais lugares você consegue aproveitar no mesmo caminho, mas a parte boa é que se você também chegar na hora e desistir de tudo, é só desistir de tudo. Agora, a minha parte preferida de viajar sozinha é a liberdade.
Você faz o que você quiser e se quiser mudar os planos do dia, é só mudar, não tem que discutir isso com ninguém. Você escolhe o que você quer comer, você escolhe o que você quer fazer, os museus que quer visitar e se não quer visitar nada, também não visita. Em Atenas, no meu último dia de viagem, eu decidi aleatoriamente fazer um cruzeiro por 3 ilhas que tem ali perto. Foi uma decisão completamente espontânea e foi ótimo. Eu consegui aproveitar esse cruzeiro, visitar ilhas e praias e foi uma decisão minha. Não tinha ninguém que tava com planos e ia ficar chateado em mudar os planos, era só eu e eu decidi e foi lindo. Quando você viaja sozinha, você acaba aprendendo muito sobre você mesmo também. Eu descobri ser muito mais independente do que eu achava que era. No dia a dia, eu faço o meu percurso de sempre, não tem essas questões difíceis, você não passa por perrengue. Quando você tá em outro país, é coisa nova o tempo todo e pode ser situações inesperadas e perrengues também, mas a maneira que você lida com essas situações diz muito sobre você e é uma ótima maneira de crescer como pessoa. Então, se você tem alguma viagem que você sempre quis fazer, você não depende de ninguém pra fazer ela. Você depende de dinheiro, claro que é um fator bem complicado, mas se você economizar, você consegue fazer a viagem do jeito que você quiser e não precisa depender de ninguém pra isso. Tem vários estilos de viagem que você pode fazer, você pode gastar bem menos indo num estilo mochilão. Eu acho que eu não conseguiria fazer isso porque aí seria perrengue demais pra mim. Eu agora vou responder umas perguntas que vocês fizeram no Instagram sobre esse assunto. A Maria perguntou: você chegou a sair de noite sozinha? Como foi? Eu sou uma pessoa que prefere acordar cedo. Então chegava à noite, eu já tava exausta de ter andado o tempo todo, eu só queria descansar. E eu também não sou uma pessoa muito festeira pra ir pra balada, nada assim. E eu sentia um pouco de medo de assalto e estar sozinha, então eu não saía muito à noite só pra jantar ou comer um sanduíche ou algo do tipo. A Betina perguntou quanto gastou e fala um pouquinho sobre imigração, nunca viajei e tenho medo. Quanto eu gastei é um pouco complicado, porque como eu expliquei no vídeo do Chipre, eu não paguei passagem aérea. E isso já é um custo muito grande de uma viagem. E eu não peguei hospedagens muito caras, assim, eu devo ter gastado 30 euros à noite, não sei, e são viagens curtas também, então eu gastava pouco dinheiro com hospedagem, comia qualquer coisinha, pouca assim, não fui em nenhum restaurante chique, e gastava com turismo, então difícil estimar custo. E sobre imigração, eu acho que é importante você ter um inglês que você consiga explicar o que você tá indo fazer. Se você tá fazendo turismo, é super entendível. No meu caso, eu fui pras conferências, então eu usava essa informação do tipo, estou em conferência, fiz escala, não sei o que lá. Mas não precisa ter medo, o que é mais comum nesses lugares é turista. Inclusive, o turismo dá muito dinheiro, então é bom que você tá lá visitando o lugar. E não precisa ter medo, é só explicar com calma e eles vão te aceitar. O Janison perguntou qual a melhor forma de se locomover para conhecer a cidade por completo. Para mim, é a pé. Tem aqueles ônibus de turismo, eu nunca usei, eu sempre preferi cuidar do meu próprio tempo. Inclusive aqueles walking tours também, eu não gosto muito, prefiro eu mesma fazer o que eu quiser. Então, para mim, o modo de transporte que eu mais recomendo é andar a pé. A Emily perguntou se você teve alguma situação onde um gringo foi mal educado com você. Essa resposta é bem simples, eu não tive, ainda bem. Tudo certo. A Yara perguntou: se sentiu segura por estar sozinha? Sim e não. Sim, porque eu moro no Rio de Janeiro, então quando eu tô fora do Rio de Janeiro, eu tendo a me sentir mais segura do que quando eu tô no Rio de Janeiro. E eu já tô acostumada a tomar todos os cuidados e não dar mole, esse tipo de coisa. Só que na Europa eu acabo dando bem mais mole, porque eu fico no celular pra saber pra onde eu tenho que ir. Por ser Europa e por não ser Rio de Janeiro, eu me sinto mais segura. Agora, por estar viajando sozinha, como mulher, é um pouco assustador, mas abstraindo a situação, eu gosto de imaginar que eu sou, assim, do lugar. Tipo assim, eu na Grécia, eu nasci aqui, eu morei aqui a minha vida inteira, eu sou grega. Isso é um pensamento um pouco idiota, mas você acaba entrando tanto na vibe quando você tá sozinha, você se sente tanto parte daquele lugar que você entra num... Pelo menos eu entro numa vibe de que eu tô em casa. Então eu acabo me sentindo super segura e confortável. Eu sou maluca. A Yara perguntou também, qual é o maior perrengue de viajar sozinha? Pensando em perrengue, eu acho que o maior perrengue mesmo é questão de mala. Se você for pegar trem ou metrô, é um saco, porque é muita mala. E também questão de hospedagem. Se você for ficar num hotel, no Airbnb, você não vai dividir com ninguém, vai ter que pagar o valor integral. Então é um pouco caro. Em Atenas eu tive que dormir no aeroporto, isso não tem muito a ver com viajar sozinha, mas assim, esse é o maior perrengue de todos. Depois, a questão das malas. Juliana perguntou qual foi o maior perrengue chique. Perrengue maior do que dormir no aeroporto de Atenas, eu não sei. E é super chique, né? Porque é Atenas. Mas também, eu no meio da rua em Viena, cheia de mala, isso foi também uma cena que eu queria ter visto. Então fica aí 2 perrengues chiques. E a última pergunta da Tainara, ela falou: o que comeu, fez comprinhas, voltaria em algum destino, preços? Muitas perguntas. O que comeu? Eu não tinha nenhum restaurante que eu queria muito ir porque tinha alguma referência, não tinha nada. Então, antes de viajar, eu peguei o mapa da cidade, pesquisei restaurantes e fui vendo várias opções. E eu fui marcando no mapa restaurantes interessantes que eu poderia comer se eu estivesse por perto. Então, ia batendo aquela fome, eu abri o meu celular, vi o meu mapa, vi lá os pontinhos que eu tinha marcado e escolhi um. Essas escolhas foram muito com base no preço e não com base na qualidade da comida gourmet. Eu só comi o que eu tinha que comer. Inclusive, a melhor refeição que eu fiz em Atenas foi um restaurante aleatório que eu comi um sanduíche que tava muito bom. Fez comprinhas,
muito pouco. Eu gosto de comprar um souvenir ou outro pra dar pras pessoas ou pra eu mesma colecionar, mas nessas viagens o foco não é muito compras, né? Até porque euro é muito caro. Então eu só comprava souvenir, coisinha pra dar de presente, mas acho que eu não comprei nada pra mim. Talvez um par de brincos. Voltaria em algum destino? Voltaria. Grécia eu quero muito conhecer mais, até porque eu só fui em Atenas e umas ilhinhas ali perto. E eu acho a cultura muito interessante, a coisa de mitologia, eu adoro. Viena também é uma cidade que eu achei muito legal. Como eu fui pra conferência, eu não pude fazer turismo, assim, na cidade toda, mas é um lugar que eu super voltaria. Achei muito bem cuidada e um clima agradável. E a Márcia, minha mãe, perguntou qual o próximo lugar que eu gostaria de ir. Tenho muita vontade de conhecer a Itália, porque, assim, deve ser muito, muito, muito maneiro. Imagina fazer um tour pela Itália. Imagina o Mediterrâneo. Não tão cedo. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem alguma experiência em viajar sozinho, comenta aqui. Se você tem algum medo, alguma coisa do tipo, comenta aqui, vamos conversar. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!